Fala galera, beleza? Começando mais um Papo Fute, no seu terceiro episódio. E hoje estou com o Adílio, o Washington e o Maicon. E hoje estamos aqui para tratar sobre os assuntos dessa 31ª rodada que passou e fazer os nossos prognósticos para a 32ª rodada. E o primeiro assunto desse primeiro bloco é falar sobre a violência que aconteceu no estádio do Newton Santos, em Engenhão, sobre as torcidas do Flamengo e Botafogo. E a primeira pergunta é: violência é um papo que nunca vai acabar aqui no futebol brasileiro? Então, Adílio, o que você acha que as autoridades e o que você pode se explicar o que tem acontecido nos estádios, principalmente ali no futebol carioca ali, que tem acontecido essas violências? O que você acha que as autoridades podem fazer? E o que você acha, por que isso acontece? Primeiro, boa noite. Primeiramente, por causa da impunidade, né? No Brasil não tem essa impunidade. Porque o cara briga, vai lá, bate todo jogo do time dele. Tem lá, ele vai lá e faz o que quer dentro do estádio. E, primeiramente, alguns jogos do Rio de Janeiro, eu acho que tinha que ser torcida única. Porque quando dá Flamengo e Botafogo, principalmente, que aconteceu lá de muita briga dentro do estádio, parece que entrou flamenguista do lado da torcida do Botafogo, teve aquelas coisas lá, acho que os caras meio desconfiou e chegaram pro hate mesmo. Então, o que tem que ser feito, primeiramente, é que nem foi feito em São Paulo, que torcida única. Então, é torcida única nos estádios até as torcidas aprender, que eu acho que no Brasil isso nunca vai acontecer, né? Então, primeiramente, é a impunidade. Isso aí, se não tiver impunidade, nunca vai acabar. Washington, o que você acha sobre esse assunto aí? O que as autoridades podem fazer e o porquê que isso continua acontecendo aqui no Brasil? Cara, primeiramente, boa noite. Na minha opinião, primeiramente tem que olhar para fora do estádio, né? Não a questão de segurança fora do estádio, mas olhar para as organizadas, esse pessoal mais bagunceiro, que geralmente quem sempre causa essas confusões dentro dos estádios são as torcidas organizadas. Isso no Brasil não é torcida, isso é uma quadrilha, vai pro estádio simplesmente para fazer bagunça e só. Prejudicar até o próprio clube, né? Que muito clube, igual o Vasco da Gama mesmo, quando perde pro Flamengo dentro de São Januário, é certeza de quebra-pau. E o time é prejudicado com perda de mando de campo, e time limitado igual o time do Vasco ou outros times por aí, quando joga fora do seu estádio é uma força a menos, né? Que a torcida empurra bastante. E fora isso, né? Tem que punir, realmente. Quem briga dentro do estádio tem que banir permanentemente. Na minha opinião, isso tem que ser banido permanentemente de frequentar o estádio. E eu não sei o que acontece, né? Que infelizmente, se a pessoa brigar fora do estádio por outra coisa, em um bar, vamos supor, ela passa 2, 3 meses presa, né? Dentro do estádio não, isso não tem essa impunidade. Eu não sei o que tem na cabeça dos governantes que não cria uma lei que realmente puna essas pessoas, que a gente possa ir com suas famílias para dentro do estádio, que não corra risco, né? Que muita gente hoje deixa de ir no estádio por medo dessas organizadas principalmente, né? Isso aí. E Maicon, você pensa diferente ou você já vai nessa mesma raciocínio aí sobre essa violência que aconteceu e que vem acontecendo principalmente nos clássicos aí, Flamengo e Botafogo? Boa noite a todos. Eu estava observando a questão desse clássico que ocorreu ontem, lá no Newton Santos. Ocorreu uma divergência de torcidas. O Flamengo teve uma cota de 13 mil ingressos e o Botafogo um pouco mais de 20 mil. Até então se questionava a questão dos ingressos. A torcida do Flamengo queria a torcida metade, né, que eles falam lá, né, 50-50. Só que, por lei, lá no estado do Rio de Janeiro, eles queriam banir essa questão de torcida única, né? Porque tem a questão da torcida, o público gosta mais de ter torcida mista dentro dos estádios, só que é uma coisa que é muito polêmica, porque o que acontece? Geralmente as torcidas organizadas, como foi citado aqui nos comentários, elas que geram esse tipo de caso. Porque um cidadão de bem, um pai de família, uma mãe de família, ele vai para o estádio para assistir o futebol. Mas tem muitos que estão lá que eles não são assim, eles vão para fazer bagunça. E essa bagunça é o que atrapalha o futebol. No caso do torcedor do Botafogo ontem e do Flamengo. Circulou um vídeo no WhatsApp do torcedor sendo agredido e tudo mais que aconteceu, que vocês já viram aí. Só que é o seguinte, as autoridades eles têm que tomar uma medida drástica acerca disso. Porque você agride uma pessoa na rua hoje, você é preso. Normal. Agora, se um torcedor agride um outro, ele vai, responde ali, passa a noite na cadeia, quando é amanhã, ele já está solto.
Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo um benefício do futebol, muitas pessoas se escondendo atrás do futebol para agredir as pessoas. Então, tem que ser verificada essa questão. Mas isso aí eu acho que não depende só das autoridades, não. Isso depende do clube também. Porque se o clube acatar um jeito dessas pessoas entrar no estádio, não sei, que nem faz lá na Inglaterra, na Rússia, lá na Holanda, que o cara é banido do estádio, não é a polícia que vai interferir ele entrar no estádio, não. Quem vai interferir é o clube. Com coisa facial, digital, entendeu? Então isso não é só a polícia, o poder público que tem que tomar de conta disso, não. Os clubes têm que se juntar. Primeiramente, não vou falar que acabar com a torcida organizada, porque tem uma parte da torcida organizada que ela faz um espetáculo bonito, principalmente a do Flamengo. Eu acho do Flamengo, do Corinthians também. Tem umas torcidas organizadas que ela faz um espetáculo bonito, do Internacional, do Palmeiras, entendeu? Verde, né? Então, não vou falar assim de acabar com a torcida organizada, mas sim de ter aqueles bardeneiros do clube ter um projeto de fazer alguma coisa para acabar, porque aqueles bardeneiros não entram no estádio, entendeu? Ou digital, tem que colocar digital, ou então pela facial, pelos ingressos que ele compra, mostrar a identidade, não sei, para aqueles bardeneiros que não entrar mais no estádio. Inclusive teve, não sei se foi o Everton ou foi o Tottenham, eles baniram um torcedor, estão buscando exatamente encontrar esse torcedor que estava fazendo gestos nazistas, e isso realmente lá na Inglaterra, quem bane o torcedor é o clube, né? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa, não, a polícia está lá, são poucos policiais, né, que passam muitos bardeneiros. Teve que um cara lá um torcedor lá, que os caras tá batendo nele, o segurança tá tentando tirar, o segurança apanha também, entendeu? E não consegue, porque são muitos. A conscientização no esporte em geral, no futebol a gente está tratando desse assunto aqui, mas no esporte em si, né? Gerou-se aquele costume nacional no futebol de você agredir, as torcidas se agredirem, isso é histórico já, de muitos anos. Ontem em si o jogo já foi uma violência, né? Dentro de campo. Dentro de campo. Então, se já dentro de campo já gera uma violência, então fora de campo você não pode falar, eu acho que o Botafogo ontem o Botafogo ele entrou pra jogar bola, ele entrou foi pra bater. Entendeu? Aconteceu isso fora, né? E fora e dentro de campo. Dentro do estádio, dentro do campo e na zona mista, com os técnicos brigando um com o outro, um se alfinetando. Exatamente. Então tem que rever esse conceito. É educação, primeiramente, né? Tanto a torcida do Vasco, a do Botafogo, a do Flamengo, a do Fluminense. Porque você vê aí, histórico lá em São Paulo não tem, né? É torcida única. Só lá no Rio ainda que ainda tem essa questão de 10%. Ontem aconteceu uma coisa que eu não sei se não tô lembrado, se eu já vi. Ontem um jogador disputou uma bola com o técnico. Sim. Eu nunca tinha visto isso. Já vi de coisa que mais empurrar o treinador, proteger a bola. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto isso. É um trem, sim, fora do comum, né? Então, é lamentável a atitude do Botafogo ontem, do Joel Carlos, principalmente, que ele entrou ontem para ser expulso e o juiz não sei qual que é o regulamento, qual é o critério que eles usam para expulsar. Porque ontem ele empurrou, ele brigou com todo mundo. Já tinha amarelo, o juiz não queria amarelar ele e o outro jogador que estava brigando com ele para não ser expulso. Não sei qual é o critério que eles usam para isso. Mas ontem o Botafogo foi lamentável. Tá certo, ele jogou recuado. Mas eu acho que o torcedor, quando vem, já sai de casa com a intenção de brigar, entendeu? Acho que não tem nada a ver com o que rola dentro do campo. Tipo assim, pode influenciar, ficar mais violento, eu acho né? que influencia, sim. Mas ele já vem de casa pronto pra isso, combinado, entendeu? Às vezes a torcida já combina antes do jogo de brigar uma com a outra. Já vão combinados de brigar, cara. É uma coisa inexplicável que acontece no Brasil. Mas também a gente tem que ver a questão seguinte, porque não são torcedores, são vândalos. Mas por que isso acontece quando é Flamengo e Botafogo, quando é Flamengo e Vasco? Por quê? Será que a torcedor do Flamengo é tão abusada? Eu acho, não, mas isso aí... acontece. Por que acontece? Não acontece, mas já aconteceu, tipo, ano passado já aconteceu Palmeiras, torcedor. Não, sim, mas isso... assim, é menos, né? Quando o Flamengo quando é o Flamengo e Botafogo. É que nem um exemplo. Não é divulgado também, quando entendeu? Acontece Flamengo, muito. quando ele já tá nesses clássicos aí, família não vai pro estádio mais não. Quem vai ser os badeneiros e às vezes quem ama muito o clube e vai arriscando a própria vida. Por exemplo, lá em Goiás, Goiás e Vila Nova, não tem família assistindo o jogo, não. Não tem. É só os caras que vai... As organizadas. Só as organizadas. E porque lá o trem é mais feio ainda do que Flamengo e Botafogo. Ninguém sai nem de casa, Ninguém sai nem de casa. Nem em Goiânia, quando é Flamengo quando é Vila Nova e Goiás, para andar de metrô, naqueles trem lá,
desculpa, naqueles ônibus sanfonão lá, no Eixão, moço, é complicado. Antes para ir pro jogo e depois do pós-jogo. É complicado você andar em Goiânia. Quando eu vi nos bastidores, antes do jogo de ontem, do Flamengo, do Botafogo e do Flamengo, quando eu vi aquele impasse da diretoria do Botafogo não querendo a transmissão do jogo para Portugal, quando eu vi a questão dos ingressos, eu falei assim, gente, vai dar problema. Eu vi até alguns blogueiros, algumas pessoas que acompanham tanto o Botafogo como o Flamengo falando, vai dar confusão. Porque já havia uma questão do imbróglio histórico. Aquela questão do Ilharão que foi vendido não recebeu. Aí tem aquela questão do Chororô. Tem todo aquele imbróglio, aquela rivalidade do Flamengo. O Flamengo há 10 anos que não ganhava do Botafogo lá dentro da casa deles. Entendeu? Então, quebrou aquele histórico. Então, aquilo ali mexeu muito com alguns torcedores, porque gerou uma revolta muito grande. O Flamengo líder do campeonato, o Botafogo em crise, com 3 meses de salário atrasado. Estão falando agora que terça-feira vão reajustar o salário dos jogadores, mas eu acho bem difícil. Então gerou toda essa questão e alguns torcedores ficaram indignados e foram pra cima. A questão do Flamengo tá lá em cima e o Botafogo tá lá embaixo, brigando pra não cair, né? Então tudo tem isso, tudo cooperou. Tudo coopera pra uma violência. Só que nada justifica, né? Nada justifica, mas vandalismo. Vândalo. É verdade. Sem contar que a segurança no Rio também já tá bem complicado, né? Questões no geral, não só de questão de estádio. Não tem como você deslocar, você não tem como deslocar a maioria do policiamento para um jogo de futebol, sendo que tem outros. E a população fica à mercê dos bandidos. É então, as coisas mais importantes, né? Beleza. Primeiro bloco, bem grande aí, mas era um assunto que a gente precisava realmente tratar. O segundo assunto que a gente precisa falar é também sobre ontem, sobre um dos clubes de ontem, no caso o Flamengo. Porque o Flamengo, que vinha atropelando, vinha destruindo os times, já vem aí, empatou com o Goiás, ganhou de 1-0 do CSA, agora ganhou de 1-0 do Botafogo no finalzinho. E a pergunta é, o Flamengo, ele perdeu o pique? O que você acha, Maicon? Eu acho que não, assim, a questão de perder o pique, tem muita gente já... Quando o Flamengo empatou contra o Goiás, já vi gente comemorando o título do Palmeiras. Não é bem assim, gente. O Flamengo veio de um jogo com o Grêmio, após aquele 5-0, aí passou um sufoco contra o CSA, verdade, mas ganhou de 1-0. Aí depois veio e empatou com o Goiás dentro de casa. O Goiás é muito forte em casa. O Goiás veio numa ascendência, aí veio agora esse próximo jogo, entendeu? Com o Corinthians, e foi lá, ganhou de 4-1. Aí agora vê esse jogo com o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo veio numa queda técnica. Os jogadores estão um pouco desgastados, é fato. Teve a lesão do Arrascaeta novamente, tem alguns jogadores poupados, jogadores amarelados, mas na minha opinião, o Flamengo não vem... É claro que não vai ter aquele mesmo futebol do começo, porque o Flamengo até então está concentrado na final da Libertadores, dia 23. Querendo ou não, o psicológico dos jogadores muda, porque você fica pensando, dia 23 tem um jogo, já está quase na hora, aquela ansiedade, aquele momento de falar assim, poxa, falta 7 rodadas, falta 6 agora. Então aquilo vai, querendo ou não, mexendo no psicológico do jogador. Mas será que essa contusão do Arrascaeta não foi uma jogada do Jesus? Porque talvez ele queria poupá-lo ele contra o Botafogo, pensando que ele poderia ganhar fácil do Botafogo sem o Arrascaeta. Pro Arrascaeta não viajar para a seleção uruguaia, será que não foi isso? Pode ser, ele foi desconvocado. Porque eu acho que, primeiramente, eles veio com uma notícia de um entorse no joelho. Entorse, né? Agora já é no tornozelo. E hoje já é no tornozelo. Eu acho que isso aí é uma jogada uma jogada do Jesus pro Arrascaeta não viajar para a seleção uruguaia, para ele estar bem ficar fisicamente. De fora de 2 jogos e fora que nele ia ficar mesmo, porque às vezes ele viaja para a seleção do Uruguai lá e às vezes nem joga. Então, sempre já que ele não joga, evita o desgaste da viagem. Uma viagem longa, né? Se eu não me engano, é pra Dubai. Então, eu acho que... Isso sempre acontece, né? Todo time faz isso. Com exemplo, eu acho que ele pediu a liberação no Uruguai lá, eu acho que no Guerreiro pediu, né? Para disputar a Copa do Brasil com o Inter. Então, eu acho que esse do Arrascaeta é uma jogada. Eu acho que não seja uma lesão, não. Mas sim, o time do Flamengo está desgastado. Não só desgastado, né? A gente sente que tem uma tensão no time também. Jogadores tensão. Brigando, eles estão percebendo que estão caindo de rendimento. Então eu acho que o Flamengo perdeu o pique, sim. Ontem o Rafinha xingou o Gabigol dentro do jogo. Eu acho que quase ninguém viu. Acho que Rafinha tava muito zangado. Gabriel, seu filho... Volta! Tá tipo... Eles estão uma intensidade. Então...
Mas eu eu entendo assim, quando há essa cobrança exagerada, é porque os jogadores eles estão sentindo que tá faltando pouco. E eles estão vendo alguns jogadores, não com o corpo mole, mas um pouco assim, poxa, falta tão pouco, vamos focar. Ganhei, alguns jogadores já ganhei. Tem muitos que estão assim, então já tá ganho e tal. Jogadores experientes como Rafinha, como Arão, aconteceu aquele caso também com o Arão no jogo aí. Então, eles sentem que tá faltando pouco e precisa focar mais. Entendeu? Aquele passado foi Arão e Gabigol? Isso. Foi Arão e Gabigol. Sim. Pois é, então o Gabigol ele tá meio... porque o Gabigol leve, né? em si, ele não se dedica muito, assim, defensivamente, como o Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique é um jogador que já... O próprio Everton Ribeiro, ele volta muito, ele marca muito. Mas é assim desde o início do ano, né? O time tá jogando assim desde o início do ano. É um negócio que pra mim, caiu tecnicamente, sim. Quando era a época do Abel, eu cansei de ver Bruno Henrique e Gabigol plantado lá na frente, sem voltar. Se alguém puder puxar alguns jogos atrás, você pode notar, isso é verídico. Gabigol e Bruno Henrique. Aí ficava assim, por que o Flamengo levava muito gol? Porque esses dois não voltavam. Ficava aquele miolo aí, Arão e Cuejá se matando, porque o Cuejá era o coração do time naquela época, o pulmão do time. Então, hoje sim, hoje o Jorge Jesus ajustou um pouco o time, fez o Bruno Henrique voltar mais. O Gabigol tá lá raramente ele volta. Ele fica ali naquela área ali, mas ele não volta muito. Então, mudou muito. Depois pode ser também que essa questão continua é o que eu disse, né? Eles estão brigando com o Gabigol porque ele não volta, mas ele joga assim desde o início do ano. Mas eu senti um declínio. Sim, mas ele jogava muito do ano, mas quando, por exemplo, tava dando certo, o Flamengo tava goleando, tava fazendo gol, não precisava dele voltar tanto. Mas o time tá passando sufoco. Mas, então, assim, se o time tá passando sufoco, ele tem que voltar. Você já acha que o que tá acontecendo com o Flamengo é só culpa do Gabigol, no caso, é isso? Não é, né? A questão do Gabigol time completo pra mim. Segundo o Marcos Braz, a Inter já deu o aval da compra. Pro Flamengo ter a compra do Gabigol. E o Gabigol até então não quer assinar com o Flamengo, quer esperar a final da Libertadores, dia 23 e tal. E ele pensa que tem uma proposta melhor. Eu acho assim, alguns ex-jogadores, comentaristas falam que o Gabigol é um pouco soberbo. Eu não conheço ele pessoalmente, mas algumas pessoas comentam que ele é uma pessoa um pouco soberba, um pouco metida. Eu não sei. Mas nos bastidores é o que rola. Pode ser que isso esteja acontecendo, eu não sei. Mas ele é um bom jogador, todo mundo sabe do potencial dele, é o artilheiro do Brasileirão, mas eu sinto que ele tá um pouco marrento. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vejo isso um pouco nele. É verdade. Isso é verdade, isso é verídico. Porque eu lembro de um jogador do Vasco, que é o Lucas Mineiro. Pô, o cara jogava um bolão no começo no Vasco. Recebeu uma oferta do Atlético Mineiro. O Vasco não quis liberá-lo. Depois disso, o homem sumiu. O homem sumiu do mapa. Eu acho que nem reserva não é mais. Falar nisso, cadê Ponte Preta hoje. Ponte Preta. Aí foi pra Ponte Preta. Você vê como é que é um trem hoje. Muda o psicológico, né? Os caras, eu ia ganhar mais lá. Os caras não querem me liberar. Tem isso, né? Então o Gabigol... Mas eu acho que sim. Eu acho que ele tinha que dar o melhor pra ele receber uma proposta, né? Eu acho que ele tá pensando errado. Acho que não... É como eu disse, né? Pra mim, a culpa não é só do Gabigol. O time todo caiu de rendimento, pra mim. O único que tá jogando a bolinha, um jogo sim ou não, é o Bruno Henrique, né? Mas pra mim o time caiu de rendimento, mas só que não pra... Isso é fácil de consertar, entendeu? Ali não pra perder o título. Não pra perder o título, isso. Yeah. E o Felipe Luiz? O Felipe Luiz fez falta ontem? Na tua opinião, o Washington? Sim, fez muita falta, né? A marcação do time. O Botafogo botou pressão no Flamengo. O Flamengo não tomou o gol, mas o Botafogo... primeiro tempo, né? Isso. Depois o Flamengo entrou no jogo, o Botafogo começou a bater, acabou o futebol, né? Foi só bateção e pronto. Mas ele fez bastante falta na marcação ali, não, sim. Na marcação, acho que não. Marcação, ele foi perfeito. Eu acho que no ataque. Nossa, ele errou passe demais. Eu tava até comentando hoje. O René, né? O René, ele errou passe. Ele é muito bom defensivamente, mas quando chega do meio pra frente, ele deixa a desejar. Defensivamente, ele é igual o Felipe Luiz. Eu acho que não tem diferença nenhuma. O René, defensivamente, tinha que juntar o Felipe Luiz. Eu acho que ele faz a cobertura. Acho que ele faz a cobertura melhor o Felipe Luiz, eu acho. Na Também minha opinião. Concordo. Pra mim, o Felipe Luiz é 10 vezes. Na minha opinião, o René é um bom jogador. Ele é um bom reserva pro Flamengo. Só que ele peca também no ataque. Ele peca não demais. Não sabe cruzar a bola, ele não sabe. Ele não tem boa finalização. Porém, ele defensivamente, a distância entre o Rafinha defensivamente, o Rodinei defensivamente, pro René defensivamente e o Felipe Luiz defensivamente, a diferença é tipo, um tem nota 8, o outro tem nota 7, 6. E tem também a questão seguinte... Não, tô falando assim do René. O Felipe Luiz é o jogador mais inteligente do Flamengo. Você pode ver que ele é um lateral esquerdo meia.
Ele pega a bola e ele vai por dentro. E o Jorge Jesus gosta muito disso, dessa característica dele. E já o Renan é um jogador mais simples. Ele faz aquele feijão com arroz. É um jogador que defende mais, cobre vai na linha bem. de fundo e cruza, Isso. né? E você pode ver que ontem, especificamente no jogo de ontem, no Botafogo, o Renan não conseguiu acertar um passe. Quando o René ia pro meio, você podia contar, era passe errado. Eu acho que ele tava muito... puxava pro meio. Eu não sei como é que ele tava ontem. Eu acho que ele tava muito inseguro nas jogadas. Exatamente. E vocês acham que isso pode afetar o título do Flamengo, que é iminente? Juntar essa pequena queda de rendimento, a final da Libertadores, agora esse negócio do Arrascaeta, esse negócio do Gabigol. Você acha que se botar isso num liquidificador e realmente fazer aquela salada toda, aquele negócio, vai atrapalhar o título do Flamengo? O Palmeiras pode se beneficiar com isso? Olha, eu tava observando o jogo do Palmeiras com o Vasco, agora, quarta-feira. O Vasco jogou com o time titular praticamente, né? Algumas reservas, mas por conta mais de opção do Lucha e por algum desfalque. Mas o time do Vasco, mesmo o Palmeiras jogando com um time misto, o time do Palmeiras é um pouco melhor, tecnicamente. E o Vasco jogando em casa não conseguiu se impor sobre o Palmeiras. Se você for observar o gol do Vasco, foi um gol contra do Mike. Uma jogada grotesca. Graças ao gramado, na verdade. Né? Pois é, e eu fiquei esperando. Aí você viu lá, o Fred Guarim pegou a bola pra fazer o gol, o cara chuta a bola nos braços do goleiro. Graças ao gramado também. Graças ao gramado. Como é que o Guarim perdeu aquele gol? Gramado, frente a frente. O Guarim não botei culpa no gramado, não. A bola tava atrás do corpo dele e chutou com a bola atrás do corpo dele. Isso não existe. Ele tinha que ter ajeitado o corpo. Ele tinha que ter ido um pouco mais pra frente e caçar o ângulo, caçar o contrapé. Ele podia fazer o que quisesse, driblar o goleiro, por cobertura. Cara, mas no gramado daquele, se ele dá uma adiantada ali, ele perde a bola, entendeu? O jogador inteligente, ele pensa nisso também. Aquele gramado tava muito ruim. Não teve futebol. O jogo Vasco e Palmeiras não teve futebol. Foi um jogo feio de assistir. E vocês acham que o Palmeiras ele foi beneficiado ali no VAR, ali no gol do Palmeiras, segundo gol? Bom, isso com certeza, né? A gente observando o jogo, teve 2 gols que eram pra ter sido anulado. Teve mão do Zé Rafael, que eu vi um comentarista hoje, eu não sabia dessa regra, né? Que se a mão vir pra mão do goleiro defensivo, o VAR já não pode mais interferir. Né? E foi o que aconteceu, né? A bola veio na mão do goleiro, o goleiro deu a sequência na jogada e saiu o gol do Palmeiras. Então tá, gol legal. Mas no lance do Luiz Adriano, o Danilo Barcelos ia tirar a bola pra fora. Infelizmente o Luiz Adriano botou o pé na frente pra interferir e derrubou o Danilo Barcelos. Aquilo pra mim é falta aqui e na China, em qualquer lugar é falta. O mais interessante é que o VAR não foi chamado, né? O VAR não interferiu. Não interferiu. No VAR não, ele não foi na cabine, né? No ouvido com o VAR, ele não foi na cabine. Porque são 12 rodadas, 11 rodadas na Inglaterra. O juiz nunca foi na cabine do VAR. Nunca foi. Inclusive num jogo do Arsenal, o Arsenal, que eu tô com a camisa do Arsenal, o jogador teve um pênalti, Arsenal e Crystal Palace. O Zaha do Crystal Palace driblou o jogador do Arsenal e sofreu o pênalti. O juiz deu o cartão amarelo pro Zaha por simulação. Mas o VAR falou pra ele que foi pênalti, ele não foi lá ver, não. Ele já marcou pra marca da cal. São 11 rodadas, o árbitro nunca foi na cabine do VAR pra interferir. Então, lá na Inglaterra funciona assim. O juiz dentro de campo, auxiliares. A responsabilidade é dele. Quarto árbitro. Fora de campo, quando é imagem de vídeo, ele nem vai. Quem decide são os árbitros de vídeo. Entendeu? Lá não mistura árbitro de vídeo com árbitro de campo, árbitro de vídeo. Lá não se mistura, não. Lá o árbitro toma uma decisão, se ele achar que foi pênalti, ele vai dar o pênalti. Se ele achar que não foi pênalti, ele vai anular o pênalti. E lá dentro de campo é assim. Então lá é totalmente diferente que no Brasil. E nesse jogo do Vasco e Palmeiras aí, o interessante é que quem decidiu foi o VAR, né? Que é uma coisa que raramente isso acontece aqui no Brasil. Que todo lance, o juiz vai lá. Falando do gol do Vasco ali, né? Que o Vasco sofreu do Palmeiras. Tudo bem, vamos supor que o juiz não viu falta. É lance interpretativo, eu concordo, né? Mas tá acontecendo muito no Brasileirão, vários lances interpretativos que o VAR tá se intrometendo. Pra mim, tinha que ficar a decisão de campo. O juiz tinha que decidir e pronto, o VAR não se interferir. Mas infelizmente isso não tá acontecendo. Na verdade, acontecendo em alguns jogos e outros não. Mas pra dar certo, pro VAR dar certo aqui no Brasil, a opinião do juiz tem que valer. A opinião de campo, né? Se for lance interpretativo. A questão lá do que não foi pênalti no Luiz Adriano. Eu tava observando pênalti bem. Não, falta do Luiz Falta, Adriano. isso, falta. Eu tava observando bem aquela jogada
Na hora do jogo ali, no clima, tudo, na minha concepção, não tinha sido nada. Aí eu fiquei observando. Se você for observar no lance da jogada, o Luiz Adriano ele pega a bola e ele não permite que o Danilo Barcelos vá ao encontro da bola. Ele bloqueia a jogada. Ele não faz aquela jogada de querer tirar a bola dele. Ele não tinha chance. A única possibilidade que ele tinha era impedir Danilo Barcelos de chegar na jogada. Aí, claro, depois que aconteceu isso, claro, igual ele falou, foi interpretativo, beleza. Até então, só que a zaga do Vasco foi muito infantil. Tinha 2 jogadores marcando ele, eles não conseguiram pegar o cara. E ele chutou no contrapé e fez o gol. Então, beleza, lance interpretativo. Mas, como era um lance tão polêmico, já estava no final do jogo, praticamente, era algo para ser revisto. Na minha concepção, eu acho que o Vasco ele foi prejudicado naquele lance. Porque, como eu vi o presidente do Vasco falando na coletiva, poxa, já que a CBF quer que não acabe, quer que tenha um campeonato mais disputado, mas não prejudica o Vasco. Então, o Vasco é um dos times que mais foi prejudicado pela arbitragem. Contra o Corinthians, ele falou contra o Corinthians também foi bastante prejudicado. A mesma Contra o Grêmio também, várias vezes, na verdade. Aí também teve o pênalti, né? Eu gosto de falar que esse pênalti aí, ó, da cotovelada. A cotovelada aqui que o menino deu, que eu acho que eu ia falar aqui agora. O VAR, ele mostra 2 câmeras, mas tem uma câmera da Globo que mostra a cotovelada de frente. Ele mostra o ângulo de frente, que pelo ângulo de frente dá pra ver o cara chegando com o cotovelo. As 2 câmeras que o VAR mostrou, não mostra essa câmera de frente. Então eu acho que o VAR tá querendo esconder uma coisa, não querer mostrar uma coisa que é iminente, né? É como eu disse, é outro lance interpretativo, entendeu? Que pra mim tinha que permanecer a decisão de campo. Aquele lance ali é um lance interpretativo. Eu posso dizer que foi pênalti, outra pessoa pode dizer que não, que todos os dois provavelmente estavam certos, mas fica a decisão de campo. Não, então o árbitro não marcou o pênalti. Não, o árbitro não marcou, tudo bem, tá certo. Mas só que é como eu disse, em alguns jogos isso tá acontecendo, né? De ficar a decisão de campo e outras não. Que a gente vai ver no replay, um lance mais lento, entendeu? Pode mudar de opinião. Só que é o seguinte, muitos comentam aí a questão do Palmeiras e tal, mas o futebol que o Palmeiras apresentou, mesmo jogando com um time praticamente reserva, foi muito abaixo. Não, aquele jogo ali não tem como você tirar parâmetro do Palmeiras, por quê? Time reserva, beleza. Mas o gramado não tem time nenhum. Não tem futebol. Que tenha aqui isso aqui, um time que joga com a bola, com toque de bola, que dá pra jogar no gramado na Mas São o Januário. Palmeiras não joga com toque de bola. Não, o Palmeiras joga com ligação direta. O Palmeiras joga lançamento, Nem bola na que área. seja uma ligação direta. O cara recebe uma ligação Bola no direta, Dudu. bate no gramado, a bola vai tomar outra direção. Então, uma coisa que eu achei interessante naquele jogo que aconteceu um feito assim que vai entrar pra história esse ano, né? Porque o Lucas Lima fazer um gol depois de um ano é algo. Aí, algo mas inusitado. não é toque de bola, mas o gol do Palmeiras foi um toque de bola, foi uma jogada bem criada. Então, Jogada bem se você criada, tira por aí, né? Jogada bem feita, bem Foi trabalhada. bem trabalhado. Mas... Beleza. Ou você quer comentar alguma Não, coisa? segue. Completar mais uma coisa? Beleza, gente. Finalizando mais um bloco. E agora nós vamos falar sobre os 2 clássicos que vamos ter agora nessa 32ª rodada. O primeiro clássico que a gente vai falar é sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que são times aí que estão em situações teoricamente semelhantes, né? Bem semelhantes. E a diferença ali eu tô vendo, um tem 39 pontos, que é o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro tem 34 pontos. E aí, será que dá pro Cruzeiro ganhar? E o Cruzeiro agora não tá na zona ainda, né? O Botafogo perdeu pro Flamengo, entrou na zona, porém o Botafogo agora enfrenta o Avaí em casa. Segunda-feira, né? Então o Botafogo tem grande chance, isso, segunda-feira no Engenhão, o Botafogo tem grande chance de ganhar do Avaí. Se o Botafogo quiser realmente sair do rebaixamento, ele tem que ganhar do Avaí. Sim. E aí, vocês acham que o Cruzeiro pode, se ele quiser sonhar também em sair do rebaixamento, ele tem que ganhar? Só depende dele, né? Cruzeiro. Mas e aí, vocês acham que como é que pode, qual a perspectiva de vocês para esse clássico? Esse clássico que vai ter agora, se eu não me engano é domingo, 4 horas, eu vejo um clássico muito disputado. Claro, a gente vai falar, não é clássico, é disputado, beleza. Mas se você olhar pelo parâmetro do futebol, tanto o Cruzeiro como o Atlético Mineiro não vem passando uma boa fase, né? Convenhamos. Só que o futebol do Atlético Mineiro hoje é um pouco mais convincente. Vem de uma vitória, né? E vai jogar contra um rival. Beleza. Se você for olhar em dados, o Cruzeiro tem vantagem.
Mas o time do Cruzeiro, eu não sei o que acontece. Na minha concepção, é um time um pouco limitado tecnicamente. Depende muito do Thiago Neves, depende muito dos pontas. O ataque é fraco. O time do Atlético Mineiro hoje, na minha concepção, é um time melhor tecnicamente. Porém, o time não joga. Então, eu acho que esse jogo aí, provavelmente o Atlético Mineiro ganha. De ataque aí tá empatado, né? 0x0. Se for depender de atacante, esse jogo é 0x0. É 0x0. Porque se você confiar em De Santos, Ricardo Oliveira lá no banco, aí você pega o Fred do banco. Sim. O Sassá foi expulso. O Sassá foi expulso, ele não joga, né? É complicado, é 0x0. Se for agora, dependendo do meio de campo, tem o Otero que tá em boa fase, né? Que pega bem. Tem um bom jogador. O Luan voltou a jogar bola agora, voltou a jogar bola. Aí você tem do outro lado, tem Robinho, tem Thiago Neves, né? É um jogo complicado isso aí. É difícil você palpitar no jogo. Eu acho que o elenco são iguais. Até o Cruzeiro, eu acho que na verdade tem uma... Isso. Na verdade, eu acho que o Cruzeiro tem um elenco um pouco melhor. Isso equivale tem Dedé, né? Tem bons meias, tem um bom goleiro. E é um jogo muito difícil, né? Mas eu acho que dá Cruzeiro nesse jogo, porque o Cruzeiro tá brigando pra não cair e o Atlético Mineiro já se estabilizou praticamente, né? 39 pontos. 39 não pontos. cai mais. Não. Aí o Cruzeiro vai vir com sangue no olho. 7 rodadas. 3 vitórias ele sai, né? Sem contar que o Galo é freguês do Temos Cruzeiro. que ressaltar também o trabalho do Mancini, né? Porque o Mancini pegou o Atlético Mineiro há pouco tempo. Mas o trabalho dele O trabalho é ruim. muito ruim. Não, o trabalho dele é horrível. ruim. Claro, ele pegou o Atlético Mineiro há pouco tempo. Tem uma vitória agora. Ele tá conhecendo ainda o grupo. O Abel Braga tem mais tempo que ele. Mas o Abel Braga perdeu uma vez só. Não, o Abel Braga tá bem. Não, Abel, em tirou o termos time de do rebaixamento. técnico, quem entrou agora primeiro, o Abel Braga tá melhor. Quando o Abel Braga assumiu, todo mundo pensou que o Cruzeiro ia cair. Hoje em dia, quase ninguém mais diz isso, né? Porque o Cruzeiro empata muito. Eu acho que o Cruzeiro tem 3 Eu acho que o Cruzeiro não vitórias. cai porque os times que tá lutando contra ele ali, eu te falar, são muito fracos. Na minha opinião, Muito esse é o fraco. brasileiro mais fácil de todos os anos. Eu falei no antigo Mais comentário. fácil? Assim, questão de que tem times mais ruins, né? Pra não tabela cair, de cima. porque Pra parte de pra cima. ser campeão, se fosse em outros anos, o Flamengo já tinha sido campeão. É. Sim. Porque o Palmeiras, em mesmo segundo lugar, tá Na fazendo verdade, a melhor campanha de todos eu os tempos. errei minha expressão, né? Que o campeonato de nível técnico mais fraco, entendeu? Sim. Mas como eu falei há pouco aqui no antigo vídeo, a questão do Botafogo, né? A questão do Z4. Eu falei, olha, o Botafogo não, ele vai oscilar muito, porque é um time muito debilitado. E o Fluminense veio de uma ascensão. O Fluminense ganhou o jogo agora no Morumbi contra o São Paulo. Aí você fala assim, mas o São Paulo não joga bem em casa. Não, mas se você for observar ontem o jogo do Fluminense, o Fluminense passou 6 minutos tocando a bola. E o São Paulo sem pegar na bola dentro do Morumbi. Então, você for observar, aí teoricamente o Botafogo pega o Avaí, que é um time fraco, já está virtualmente rebaixado. Mas alguém aqui cogita algum resultado a favor pro Botafogo, jogando futebol que tá jogando? O Botafogo ele tem uma tabela mais fácil, né? A tabela desse que tá lá embaixo, a tabela do Botafogo, ela é mais fácil. Agora, tirar parâmetro, né? Você não tem como você soubesse, quem vai cair, porque é difícil. Você já imaginaria o Fluminense chegar lá e meter 2x0 no São Paulo, né? Que apesar que o Fernandes provou do seu próprio veneno, né? Que nem você falou, passou 6 minutos tocando a bola. 6 minutos. Então, o Botafogo, teoricamente, ele tem uma tabela mais fácil, né? Então, basta só das suas próprias forças e ganhar dentro de casa. Sim. Mas o futebol apresentado é ruim. É péssimo. É pior do que o do Fluminense, na minha Bastante. concepção. Do time do Rio, o pior é o Botafogo de futebol. Ó, tá correndo sério risco de cair 2 grandes do Rio de Janeiro. Um grande risco mesmo. Porque o Fluminense é assim, né? Joga um jogo bem, 5 jogos, cai tecnicamente oscila muito, né? demais. Verdade. Beleza. E o clássico, o derby de São Paulo, é sábado, amanhã, mais conhecido como amanhã, às 19 horas no Pacaembu, tá? Na arena do Palmeiras. Vai ter evento lá no Allianz Parque, né? Palmeiras e Júnior. Corinthians. Corinthians que anunciou o técnico Thiago Nunes para 2020. E eu quero que vocês comentem sobre o clássico e o que o anúncio do Thiago Nunes pode influenciar e o que o Thiago Nunes e o que esperar do Corinthians também para 2020 com esse novo treinador. O Thiago Nunes é um treinador jovem, 39 anos, tem um currículo que todos nós sabemos, campeão pelo Atlético Paranaense. Se eu não me engano, ele tem 4 títulos com o Atlético Paranaense. Só que, assim, a concepção de Corinthians, o Corinthians todos nós sabemos que é um time muito retranqueiro. Desde o tempo do Tite, Mano Menezes, é um time muito fechado. Só que o Corinthians, agora do Coelho, já foi um Corinthians diferente. Um Corinthians ofensivo, um Corinthians que jogou apenas com um volante, 3 zagueiros, e foi pra cima, e venceu.
Mas se jogar com 3 zagueiros, isso é pra ir pra cima. Porque avança os laterais, né? Ele colocou 3 zagueiros, Jogou um volante, 5. um meia, 2 laterais e 2 aqui, o Bozelli e o Urso. Então, ele botou o time, teoricamente, pra cima. Porque o Corinthians até então é um time muito recuado com o Carille. Vamos ver a questão do derby. Na minha concepção, o Palmeiras tem um time melhor do que o do Corinthians, todos nós sabemos. Só que quando se trata de clássico, alguns falam que o Palmeiras entra de fralda, né, com o Corinthians, porque é um time muito, muito bom, mas quando chega na parte da raça, da disposição, o Corinthians ele sobressai acerca do Palmeiras. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que o Corinthians ganha o jogo pela disposição, não pelo futebol, porque o time do Palmeiras é melhor. Mas eu acho que o Corinthians ganha pela raça, pela força, porque o time cresce, o jogo vai ser no Pacaembu, aparentemente um campo neutro, porque tanto o Palmeiras como o Corinthians já mandaram jogos lá, não vai ser na Aliança lá. Não é neutro porque para a o torcida é né? do Palmeiras lá, né? Mas que o Corinthians já vai jogando. Só que eu discordo de você. Um time que entra com 3 zagueiros, 2 laterais, não joga pra frente. Joga pra frente, beleza. Bota 3 zagueiros e 5 meio de campo. Aí é jogar pra frente. Agora um time que entra com 3 zagueiros, 2 laterais, que não é muito bom ofensivamente, e um volante. Mas né? o Fagner é um bom lateral ofensivamente. Bastante. Ele, tanto que ele jogou avançado, né? Pelo menos na minha Ele concepção do jogo. ele entrou com o Pedrinho E leva 2 gols. Júnior Urso. O time joga com 3 zagueiros, 2 laterais, leva 2 gols. Leva 3 gols, né? É porque se levou expôs- outro, mas foi impedido. Mas se você for observar, o time do Fortaleza tá um time bem ajustado. Sim, mas É uma surpresa do campeonato. quer jogar Fortaleza e Goiás. ofensivamente, joga com 3 zagueiros e 5 meio de Mas campo. ele colocou o Danilo Avelar como terceiro zagueiro, mas o Danilo Avelar, ele é um lateral direito. Lateral ofensivo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Esquerdo. Perdoe. Aí ele jogou só com o Bocelli de atacante. Só com Aí o jogou Bocelli. ofensivamente. Jogou ofensivamente. Que ele botou o Pedrinho, deixou o Pedrinho solto, o Júnior Urso, e entrou com o Janderson aqui. Então ele. E se você for observar, o Janderson é um lateral, mas ele é muito ofensivo. Aí depois ele entrou com o Cleison. Então, tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor. Mas vamos ver. Não, amanhã. ele deu uma melhorada no jeito de jogar, né? Mas não O estilo de taticamente. jogo. O Taticamente, estilo de como ele entrou de jogo. Assim, Até porque eu não achei. teve tempo, né? Ele teve foi 2 aquele, dias. Vamos, galera. Foi mais na motivação mesmo. Né? Mas é Vamos isso, pra né? cima. Vai ser que nem com o Palmeiras também. Vai Mas ser eu desse acho que jeito, ele não mas entra, ele não taticamente- entra com apenas um volante agora no clássico. Não, não tem como. Você pegar o Palmeiras. Se ele pegou com um volante e levou 2 gols do Fortaleza, Ele entra com né? 2. Então- Ele deve entrar com o Urso e o Gabriel. O o Thiago. Gabriel já tava já, né? Se ele, entrou só se com o ele Gabriel, entrar né? de Eu forma tava os dois, retranqueira, Já tava os dois já. O Corinthians. Olha, ó, só acho pra que o você ter Corinthians noção, ganha. né? Você tá falando. Ele jogou com 3 zagueiros, 2 lateral e 2 volantes. Apesar que o Júnior Urso ele é muito de O ataque. volante Urso, ele é mais um ofensivo, Porque o meia. Gabriel e Júnior Urso é. Ele é estilo Paulinho que jogava ali no Então Corinthians. só jogou o na seleção. Pedrinho que foi um armador e esse Janderson aí. Jogou solto. É, Pedrinho jogou jogou solto. Eu acho que foi mais na empolgação, assim, não assim, nós vamos jogar o time pra frente. Na verdade, Até porque não tem peças. Se você for observar quem são as peças que o Corinthians tem pra decidir um jogo. Tira o Pedrinho do time aí. Quem que vai? Quem é o meia? Na verdade, o Bozelli é um bom jogador. Ele não encaixou no Corinthians, mas ele é um bom jogador, um bom centroavante. Se ele tivesse realmente chegado e jogado o que ele sabe jogar, ele Ah, ele é um O dos cara, seria- o cara que ele faz foi 100 artilheiro gols lá no no México, México. né? Como é que um cara desse é ruim? Não, tem ele é condição. bom, ele é um bom Sem- jogador. sem Tô contar- questionando isso, né? Tô essa- questionando que o Corinthians ele entrou com jogar com 3 zagueiros, 2 volantes. É complicado. Essa mudança de técnico ajuda bastante o time, né? Uma coisa que a gente pensa que é ruim, mas dá um ânimo, né? O cara quer jogar a bola ali pra ganhar a posição e botar Você quente tira mesmo. disso é do Vasco, né? O Vasco, quando veio o Vanderlei Luxemburgo, foi. Não, pô, vamos chegar na Libertadores e tudo mais. O Vanderlei, ele tem isso. Todo clube que ele chega, ele, por puxar o histórico, que quando ele chega, ele levanta o time. Só que depois tem uma queda. Não vou dizer que é culpa dele, porque o Vasco ele não tem elenco, né? Pra ele trabalhar. Mas Na minha- essa mudança de técnico, ela é boa. Na minha opinião, a gente pensa que não, né? Que o Thiago Nunes vai trabalhar só ano que vem, mas na minha opinião ele fica nos bastidores ali, dando um pitaco. Claro, entendeu? ele vai conversar com o Coelho, É. vai dar algumas coisas que ele pensa e tal. Com certeza. E ele deve montar o elenco, né? Mas Pra já ele- começar agora a ele- pincelar jogadores. Com certeza. Já se fala até em Marcelo Cirino. Sim, eu acho que ele vai trazer o Marcelo Cirino. Vai O cara trazer. Marcelo que já Cirino tá disse que não vai renovar também com Sim, o Atlético sim. Paranaense, né? Ele é um Já cara- tava pensando até aposentar, né? É um cara- A ideia dele era aposentar. Marcelo ligado? Cirino? Mas ele é bem jovem. Marcelo Isso. Cirino é de 92, Ele pô. falou que ele ia Ele aposentar. tem 27 Mas anos. isso é papo de jogador pra. Ele falou Série que não, B, ele, será? ele É. falou, ele deu a declaração para a diretoria do Atlético que não ia, ele ia parar de jogar
Ele não ia renovar com o Atlético Paranaense porque ele ia parar de jogar, entendeu? Deve tá Pra mim é milionário, o mesmo então. papo do Thiago Nunes, que falou que não ia renovar, mas eu acho que o Thiago Nunes e o Corinthians já vinham assim, conversando há muito tempo e ele... A questão do Thiago Eu Nunes, ouvi se você dizer for observar... que ele, quando foi chegar no Atlético, ele já sabia, ele já queria ir pro Corinthians, ele já tinha a proposta do Corinthians e não importava o que o Petralha, que é o presidente do Atlético, falasse, ele já estava decidido a ir pro Mesmo ele Corinthians. sendo interino, que ele chegou lá interino. Mas Há Não, muito eu tô tempo já falando estão agora, fechados, pô. Adilho, há muito Agora- tempo. Falando agora. Há muito tempo Agora eles já dá- estão fechados, assim. A questão de 4 meses atrás, eu acho que Mas já a 3 meses. princípio, a conversa que saiu aí nos bastidores é o quê? Ele ganhava aparentemente pouco para um padrão de um time grande. Ele ganhava seus cento e Time poucos... de Moço, Série mas A, 4 meses É. atrás o Corinthians tava lá em cima. Há 3 O meses, Corinthians, né? há 3, 4 meses atrás, o Corinthians tava em quarto Ó, em Não, cima. mas eu não tô Mas falando de o que 3 meses, não. Eu tô convenceu- falando agora nessa vez, quando eles foram fazer a reunião e o Atlético ofereceu uma proposta pra ele ficar, pra ele renovar. Inclusive, o Atlético soltou uma nota oficial falando que foi o maior esforço que o clube já fez história. na história por causa de um técnico. Mas aí, vocês sabem que o técnico, o presidente do Corinthians trouxe o Carille pela torcida, né? Que eles não se dão bem. Eles, infelizmente, eu acho que ele trouxe só pra tampar buraco mesmo ali com a torcida, já sabendo que ele não ia fazer um bom trabalho, até porque o Carille voltou com salto alto, né? Voltou de lá pensando que era o Que era Tite. o Guardiola. Isso. Mas Verdade. infelizmente ele caiu do cavalo, Mas né? eu acho o Carille um bom técnico. Eu acho que cara, Ficou ele o Não de técnico- bastidores, não de ele já- bastidor que eu não sei, né? Cogita-se uma proposta já do Atlético Mineiro sobre ele. Até o clube hoje emitiu uma nota falando que foi mentira e tal, que isso não foi verdade e tudo. Mas nós sabemos que a diretoria, tanto de clubes, aí eles têm essa questão. Eles falam que não é, aí quando chega de uma hora pra outra, eles vão lá e soltam E a nota. anuncia. É o novo técnico do Atlético Mineiro. É, exatamente. E o nós Aí o temos Mancini certeza sai de lá- que o Mancini Aí não vai ficar no Atlético Aí- ano que vem. Até porque Isso o é Mancini assinou um contrato só até o final do ano. Que o Mancini. Aí, se por um acaso a diretoria quiser, ele vai renovar, mas eu acho bem provável. fato. Improvável, eu acho. Eu acho que o Carille já é o novo técnico do Atlético Mineiro. Eu acho que só depende do Carille. Eu acho que é um erro, né? Mas eu também concordo que vai assumir. Não, mas pô, tem do cara, ele pode brigar com 2 times, pode brigar por ele. Que eu acho que é o Atlético Mineiro e o Internacional. Porque eu acho que o Zé Ricardo ele não fica no, Não, mas no ele, próximo ano. o Internacional há boatos que ele já fechou com o técnico do. Acho que é do Racing. Internacional gosta de De estrangeiros. estrangeiro. Fechou, né? não, tá fechado praticamente Tá também. fechado. vi, é. O Zé Ricardo sabe que só vai ficar até o final do ano. né? Exatamente. Fechamos mais esse bloco. E agora nós vamos para os palpites da próxima rodada. Realmente, a gente não tá muito bom de Primeiramente, palpite. queria tá conversando com o ouvinte se ele tá se tá acompanhando nosso palpite depois lá, que ele tá conferindo, porque nós estamos uma catástrofe aqui, né? Ixi, Não. errando tudo. Pelo menos os resultados, não assim, quem Então, vai placar. ganhar, empatar, agora placar nós estamos ruins, mas pelo menos que Normal, assim, quem vai empatar tal, nós estamos até indo O bem. Maicon acertou Do Ceará, no Palmeiras e primeiro, Ceará. no primeiro episódio. Ele 1 a 0 acertou 1x0 Palmeiras e 2x0. Eu quase acertei, eu joguei 2x0 Internacional, quase acertei o placar, só não acertei o time, né? Eu coloquei 2x0 pro Grêmio e 1x0 pro Palmeiras. Foi os que eu Então acertei. bora lá, vamos placar aí. Ó, pode anotar aí, 3 placares certeza que eu vou acertar. 3 placares nessa rodada aí. Beleza, então vamos ver se tu vai acertar mesmo. Primeiro jogo, Goiás e Santos. Jogo lá na Vila ou... Goiás Goiânia? e Santos. Goiás e Santos, Serra Dourada. Jogo difícil, viu? Mas eu não acredito na vitória do Goiás. Eu acho que o Santos ganha de 1x0. Cara, é jogo difícil de muitos gols, que os dois times estão jogando pra frente, né? O Goiás é um time, sim, relativamente pequeno, mas jogando pra frente. Vai ser 3x2 Santos. 2x1 Santos. 1x1. Palmeiras e Corinthians. Lá Aí- no Pacaembu. Aí que tá o negócio. Esse jogo aí tem cara que vai sair gols. Não vai ficar só 1x0 não. Eu vou botar 2x1 pro Corinthians. Eu vou botar 1x0. Corinthians retrancando e fazendo gol de contra-ataque. 2x0 Palmeiras. Pra mim esse jogo é 0x0. Se pudesse, perdi os dois. Internacional e Fluminense. Lá no Beira-Rio. O Fluminense vem de derrota pro Vitória. Ceará. Fluminense. Fluminense Aliás, o Internacional. Internacional. Vem de derrota pro Ceará. Me equivoquei. Mas ganha. 1x0 Fluminense 1x0 Internacional. Fluminense veio da vitória mais bonita do campeonato. Pra mim é 3x0 A Internacional. menos esperada do campeonato foi a do Fluminense. 3x0 3x0 Internacional. E pro Eu acho que Adil. é 1x0 Internacional, jogo chorado. Pra mim esse jogo aqui é 1x1 também. Pra mim esse time do Internacional não engana ninguém. Eu acho um time limitadíssimo. Limitadíssimo. É verdade. Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Olha, esse jogo, eu até comentei aí há pouco sobre esse jogo. Cruzeiro precisando demais da vitória, mas o Atlético eu creio que agora vem uma ascensão. Até o final do campeonato não vai fazer muita coisa, mas esse clássico ele ganha 1-0. 1-1. Nesse jogo é ruim você optar até quem vai ganhar, né? De você optar qual placar. É difícil, né? Aí se torna mais difícil ainda, mas eu acho que o Cruzeiro ganha de 2-0. Pra mim é 2-2. É um placar muito Não, é muito coisa difícil de acontecer. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense estão jogando no Morumbi, né? É, no Morumbi. Aí já tenho minhas dúvidas. Se fosse na Arena da Baixada, até apostaria no São Paulo. No São Paulo, na Arena da Baixada? Sim, por São incrível Paulo que joga pareça. melhor, né? Joga Fora. melhor fora do que dentro. 2-0 para o Atlético Paranaense, fora os ameaças. Não, mas o São Paulo é assim, é um jogo mal e um jogo bem. Pra mim é 2-1 São Paulo. Também acho desse jeito, 1-0 São Paulo. Pra mim é 2-1 para o Atlético Paranaense. Flamengo e Bahia, lá no Maracanã, domingo, 18 horas. Olha, o Flamengo já vem engasgado essa derrota aí do Bahia já há um bom tempo. Inclusive a única derrota do Jorge Jesus no Brasileirão. O Flamengo ganha esse jogo, ganha bem, 2-0. Pra mim é 3-1 Flamengo no Bahia, porque o Gilberto gosta de fazer gol em Carioca, né? 3-1. É, como eu falei que o jogo do Flamengo e Botafogo ia ser o mais fácil do campeonato e foi 1-0. Eu acho que é 1-0 o Flamengo. Pra mim esse jogo aqui é 2-0. 2-0 pro Flamengo. Fortaleza e Ceará, clássico. Clássico no Castelão, né? Jogão, difícil. Mas eu acho o time do Ceará um pouquinho melhor que o time do Fortaleza. Não sei porque eu penso assim. Mas esse jogo aí tem cara que o Fortaleza vai ganhar de 1-0. Eu também acho que é o jogo da rodada. O jogo a ser assistido, que você não pode perder, é Ceará e Fortaleza. Um grande jogo. Fortaleza e Ceará, na verdade, né? E eu acho que vai dar 2-2. É, eu discordo do me falar que o Ceará joga um futebol melhor, mais bonito que o do Fortaleza. Não é muito. Nunca o Fortaleza joga um futebol melhor, mais bonito que o do Ceará. É, mas eu acho que é 2-0 Fortaleza. E eu, por incrível que pareça, o Ceará, esses últimos jogos, tem jogado Pra melhor mim do também. que Eu o assisti, Fortaleza. eu assisti o jogo Mas do assim, no Palmeiras. decorrer do campeonato, eu acho que o Fortaleza tem jogado Não, melhor no futebol. campeonato o Fortaleza é disparado. Agora nessas últimas Agora, 3 o que rodadas... o Adilson Batista fez no Fortaleza, pelo amor de Deus. É O que o Rogério aplaudível. Ceni Ceará, fez né? no Ceará, né? E o que o Rogério Ceni fez no Fortaleza também é inexplicável, né? É, com certeza. Mas em ascensão o Ceará tá bem melhor, jogando Pra boas mim, partidas. esse jogo aqui é 1-1. Não, vocês estão tirando porque o Ceará ganhou do Inter, 2-0, é isso? Não, o Não. jogo contra o Palmeiras eu assisti Jogou contra o também. Palmeiras, Jogou tá muito jogando bem. bonito, cara. Tem jogado Jogou bem. Pode estar perdendo, mas tá jogando bem. Chapecoense e Grêmio. Arena Condá, o jogo. Olha, o Grêmio jogou um jogo apático agora contra o CSA. Só que a Chapecoense já tá virtualmente rebaixada. Esse jogo aí tem cara de 2-0 pro Grêmio. É, esse jogo é 1-1 também. Nossa, 1-1. Chapecoense tá jogando duro, cara. O Grêmio joga melhor É. fora de casa. Eu acho que é 3-0 o Grêmio. É, eu vi realmente que ele joga fora de casa Não, ele meteu bacana. 4-1 no... Pois é, foi só 5-0 pro Cruzeiro. Flamengo. Não, falando de... Chapecoense e Grêmio, pra mim, é 3-0 pro Grêmio. E CSA e Vasco? Rapaz, o CSA deu um calor no Grêmio agora nesse último jogo. Ficou 2-1, né? 2-1, o time empatou. Final O do jogo. Renato tava grilhado com os jogadores e tal. Mas, olha, um jogo difícil, mas 1-0 pro CSA. Na verdade, pra mim o Grêmio não ganhou demais porque tava querendo jogar bonito, né? Acabou que no final do jogo o CSA abafou e conseguiu botar uma pressão. Mas esse jogo é um jogo bem complicado, cara, pra opinar. Eu vou jogar 1-1 porque sou vascaíno, mas o CSA tem grande chance de ganhar. Joga bem lá dentro, viu? Eu vou dizer que nem o mesmo aí, esse jogo é Jesus! Que jogo feio. Vai ser um jogo feio esse jogo aí, CSA e Vasco. Jogo feio da rodada. 0-0. Pra mim, eu acho que o... Rapaz, que jogo difícil. Olha o Apodi, né? É, tem uma... O Di tá pegando banco, cara. Não Jogo tem passado como. ele foi reserva. Pra mim é Não tem 1-0 como. pro Vasco. 1-0 Onde pro a Vasco. Apodi e Jonathan Gomes são os dois melhores jogadores Mas do ele do, pegou do banco no jogo CSA. passado, por incrível que Não, deve pareça. estar cansado, exausto. E A Gel bota- Fux. E Botafogo E e Avaí. Eu discordo de vocês que falou que esse é o jogo mais feio da rodada do Vasco e do CSA. Também Eu discordo. digo que é do Botafogo e Avaí. E ainda numa segunda-feira.
Olha, Pelo menos no domingo você tem outro jogo pra você assistir. Agora na segunda vez você só tem esse pra acho que assistir. é muito difícil você ver um jogo de segunda-feira ser bom. E o Botafogo é especialista em jogar segunda-feira, né? Então, esse jogo é um jogo, pra mim, vai ser o pior jogo da rodada. Mas o Botafogo ganha esse jogo de 1-0. Eu acho que o Botafogo vai correr, vai dar uma corrida. Vai ser 2x0 Botafogo. 2x0, Botafogo fazer 2 gols? 2 gols. 3x1 Botafogo. 3 gols? 3x1. Botafogo vai chacoalhar o Avaí. Pra mim é 1x0. E olha lá se não for 0x0. Pra mim esse jogo 1-0 é chorado no finalzinho do jogo. de cabeça, cruzamento na área. Não, eu acho. Pra mim é isso. Gol do Cícero. Gol Pode do ser. Cícero. Gol do Cícero. Ele gosta de fazer Inclusive, gol de o cabeça. Diego Souza nem tá jogando Alex mais, Santana. né? Do Alex Santana. Foi barrado, o técnico barrou. Teve até a confusão do... E o Joel Carlin? Meu Joel Carlin. Deus do céu. Será que ele não faz de cabeça Tem não? raça, mas falta técnica. Aquele Falta jogador de muita raça, técnica. mas falta Tem que técnica. falar menos. Fala de Perna, falar. que ele corre pouco. Beleza. Queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, se você chegou até aqui, e ativar a notificação pra Tá nos acompanhar, para nos ajudar e acompanhar os nossos vídeos. Que você tem alguma coisa pra encerrar o vídeo? Mais Não, um quero ponto pra só- falar? Eu quero só agradecer aos companheiros pelos comentários. Foi um comentário bom, um debate bacana. E pedir pra galera pegar o link aí no YouTube, compartilhar nos grupos de WhatsApp, dos amigos, aqueles grupos de resenha. Um papo bacana. Nos ajudar a dar essa moral aí. Eu também queria dizer que para deixar sua opinião nos comentários, né? Pra gente melhorar a cada dia. Se você tem alguma coisa pra dizer pra gente, diga nos comentários que a gente vai procurar melhorar. E tu, Adi, tem alguma coisa pra falar pro pessoal aí? Segue o canal e bom final de semana a todos. Então, beleza. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Papo Fute. Um abraço e nos veremos em breve.